Fala galera aí, beleza? Tudo bom? Doutor Seba, vamos falar aqui hoje mais um podcast aí do Doutor Faixa Preta e a gente vai falar hoje sobre o que a gente vem falando aí de alta produtividade, relação de sexualidade masculina, que é algo que a gente ainda é muito escasso no meio, né? E como a gente trabalha com a parte hormonal e com toda essa reposição e modulação, me achei na responsabilidade de alertar os homens, né, em relação um pouco mais à sexualidade, aquilo que tem que fazer e tudo mais, e tirar algumas mistificações aí que a gente tem no meio masculino desde quando a gente é adolescente, desde quando é adolescente até adulto, e algumas características também que tem homens que levam até depois de casado, que são coisas que podem prejudicar a sua saúde, né? Então, quando a gente fala de sexualidade, o homem ele pode ter qualquer problema, ele pode ter qualquer coisa, mas mexer na parte sexual dele é o principal fator que vai causar preocupação, perda de libido sexual, né? Perda de vontade de ter relação sexual com sua esposa, perda de ereção, ejaculação precoce. Esses são os principais fatores que podem trazer e acontecer de acordo com a idade, né, com a própria diminuição da produção hormonal, porque você sabe que a partir dos 30 anos já tem essa diminuição, né? E essa diminuição acontece por causa da parte fisiológica. Só que junto com isso também pode vir diminuir a alta produtividade desse cara. Mas falando em relação ao sexo, quanto mais ativo é esse cara, a gente tem visto que pessoas sexualmente ativas, os homens sexualmente ativos, eles são os caras que vão se tornar autoprodutivo. É um cara que vai ter mais foco, é um cara que vai ser mais feliz, é um cara que ele vai ser estimulado todo dia a aprender algo novo, todo dia a gerir alguma coisa. Já tem estudos que comprovam relação do cara ser um bom gestor, do cara ter uma gestão maravilhosa, porque ele é sexualmente ativo na sua casa com a sua esposa e tudo mais, né? Eu vou te fazer uma pergunta, o seu sonho às vezes é ser promovido naquilo que você faz? É ser bem sucedido naquilo que você se propõe a fazer, seja trabalho, seja aquilo que você se propõe a fazer, esse é o seu sonho é ser promovido? Porque se o seu sonho é ser promovido, segura essa, o segredo, ele pode estar na sua vida sexual, exatamente. Se liga aí, eu vou te comprovar, eu tô com um estudo aqui, ó, quentinho, de acordo com a pesquisa publicada recentemente na Journal of Management, né, os funcionários casados que são sexualmente ativos, que priorizam, ou seja, a relação sexual, esses são os que maiores têm desempenho melhores no trabalho. É isso aí. Existe uma pesquisadora, uma especialista de comportamento, né, e gestão organizacional, que chama de Kate Leavitt. Exatamente. Ela é da Universidade de Oregon, nos Estados Unidos. E ela fala o quê? Que pessoas que têm pelo menos um orgasmo por dia, ela se torna mais propensa a realizar suas tarefas, ter os melhores resultados no trabalho e subir de carreira. Mas vamos falar fisiologicamente o que acontece. Toda situação que você é submetido, vamos lá, um jogo, um game, uma atividade física, tudo aquilo que você te dá prazer, vai liberar substâncias que vai te trazer prazer para isso, certo? Só que em alguns momentos, se for de estímulos exacerbados ou até uma própria droga, né, que também estimula esses neurotransmissores, principalmente a dopamina, eles vão fazer com que você se sinta bem e vai fazer com que você também possa se tornar viciado naquele hábito ali que você está fazendo, né? E o sexo é da mesma forma, você vai liberar essas substâncias, só que se o sexo dentro do casamento é saudável, você vai liberar uma substância e você vai ficar bem, não só por essa substância que vai ser liberada no seu corpo, mas você vai ficar bem também por causa da questão do seu relacionamento com a sua esposa, seu relacionamento familiar, né? E isso vai fluir dentro de tudo aquilo que você vai fazer, tá? Então essa pesquisadora, ela viu que essas pessoas que praticam sexo ativamente no relacionamento,
elas têm essa liberação dessas substâncias e são as pessoas que melhor mantêm as tarefas diárias e são as que melhores são nos seus trabalhos individuais, né? E ela cita um detalhe que ela cita: manter um relacionamento saudável, que inclua uma vida sexual saudável, ajudará os funcionários a permanecerem felizes e envolvidos em seu trabalho, que beneficia tanto os funcionários como as organizações para as quais trabalham, né? Por quê? Porque o sexo ele desencadeia a dopamina, que é um neurotransmissor, né, que vai te dar a sensação de prazer. Ele pode liberar também a ocitocina, que é um neuropeptídeo, que é associado às relações sociais. Ou seja, você tem o poder de liberação da ocitocina, você tem o poder de se relacionar muito melhor com as outras pessoas, né? E ao apego. E isso faz o quê? Que as relações elas se ajam diretamente com humor, durando até o dia seguinte, ou segundo o estudo, eles vão durar por um determinado tempo aí de 72 horas, para que você possa sentir esses benefícios no corpo, né? E para entender esses impactos, não parou por aí, né? Não parou por aí. Para entender esses impactos, eles fizeram uma pesquisa com 159 funcionários e os seus cônjuges, né, pelo período de 2 semanas. E ali eles pediram para eles completarem esse questionário no final do dia e descobriram que aqueles que se envolviam em relações sexuais relatavam melhor disposição, humor de manhã seguinte e levando maior envolvimento de trabalho e resultado mais satisfatório. Ou seja, se você tem uma vida sexualmente ativa com o seu cônjuge ou com a sua esposa, com o seu marido, realmente você vai liberar substâncias que são benéficas para o seu organismo, né? Melhorando o seu humor, melhorando a sua produtividade, deixando de ser procrastinador, não sendo preguiçoso, né? Sendo um bom gestor. E é isso que a gente fala. Se você está corretamente alinhado, ajustando tudo e ativamente sexualmente falando, você é um cara que você vai voar, cara. Se você for ver, as pesquisas comprovam isso. Acabei de mostrar para vocês que pessoas sexualmente ativas, elas são capazes de realizar melhor as suas tarefas profissionais e pessoais, tá? Só que as pessoas elas caem em alguns artifícios aí que não são legais, né? Por exemplo, uma das culturas, desde de adolescência até o final que você cresce e tudo mais, é a cultura machista que a gente vive, e isso e aquilo, a gente costuma ver algumas coisas que são impostas, né? E quando a gente fala de sexualmente ativo, a gente não está falando de masturbação, né? A gente não está falando de você mesmo praticar isso para que você possa despertar algumas coisas no seu corpo, né? A gente está falando de algo que tem que acontecer fisiologicamente. A gente não está falando de algo artificial que você vai praticar para poder liberar a dopamina. Porque muitas pessoas são viciadas em masturbação. Muitos caras são viciados em se auto dar prazer. Por exemplo, uma cocaína, uma maconha, algo que você usa ou que você utiliza, isso você tá fazendo uma liberação de dopamina, mas você tá fazendo como é que se fala? Você tá fazendo uma euforia artificial, essa é a palavra. Então, quando a gente fala de sexualmente ativo, a gente tá falando de sexo mesmo, em relação homem e mulher e com a sua esposa, tá bom, espertão? Não é você ter relação com a sua própria mão, não. Entendeu? Masturbação, isso é uma euforia artificial. Você está fazendo o quê? Você está liberando dopamina, claro, porque uma cocaína que você usa, uma maconha que você utiliza, uma libera serotonina, outra dopamina. Um próprio jogo que você faz, um game onde você fica viciado também em jogar, você está liberando dopamina. Só que isso são euforias artificiais. Tá? Só que essas euforias artificiais, queira ou não queira, ela vicia muito mais fácil do que as naturais, entendeu? Por isso que você fica viciado em masturbação, entendeu? E sempre você vai precisar de uma dose a mais diária para que você possa alcançar o prazer, tá? Sempre você vai precisar assistir algum filme a mais, sempre você vai
precisar fazer algo a mais para que você possa chegar a esse prazer quando você faz na questão da masturbação e não do sexo ativamente falando com a sua esposa. E já é comprovado, tá? Já é comprovado que pessoas que praticam a masturbação é uma pessoa que se torna mais ansioso, se torna mais preguiçoso, se torna sem energia, tá? Ele não vai ter desenvolvimento, tá? Ele perde a vontade, de fluir naquilo que ele faz, porque o que dá prazer para ele é euforia artificial e não a vontade de trabalhar, a vontade de crescer aonde ele está. É totalmente diferente de um estímulo sexual ativo que você tem diretamente com a sua esposa, onde você libera dopamina natural de um ciclo fisiológico que seu corpo pode liberar, né? Então, o que acontece? É totalmente diferente de você, por exemplo, você consegue fazer academia 5 vezes por dia? É difícil, cara. Você não vai conseguir fazer academia 5 vezes por dia. Mas um infeliz consegue fazer masturbação 5 vezes por dia. Então ele vicia cada vez mais o cérebro dele nessa euforia artificial, né? Então isso é que tem que ser evitado, porque não é benéfico para a saúde, né? Além dos problemas que pode trazer para você. Cada vez mais nós temos visto jovens a partir de 16, 17, 18 anos de idade com disfunção de ereção, com ejaculação precoce, com distúrbios de vontade sexual, por causa de estar se estimulando, por causa de estar se tornando um cara que é viciado em euforia artificial. Então, diferente da parte de sexual ativa, homem e mulher, a masturbação ela só vai trazer malefícios, entendeu? Ela só vai te trazer malefícios, ela não vai te trazer benefícios. Na realidade, as pessoas elas estão acostumadas a ter resultados, gratificações fáceis e rápidas. E é isso que a masturbação traz para você. É uma gratificação fácil e rápida. É como se fosse um álcool, é como se fosse um fast food, é como se fosse uma droga ilícita, é como se você estivesse assistindo um filme pornográfico, alguma coisa que vai te dar uma gratificação fácil e rápida, né? O ideal na realidade, o que nós deveríamos ter é esperar para que a gente possa ter recompensa. Só que as pessoas não, elas querem ter a recompensa muito mais rápido do que esperar. Só que isso, a nível fisiológico, você está prejudicando o seu corpo. Então, por isso que a gente está vendo aí cada vez mais homens com distúrbios sexuais fisiológicos acontecendo por causa de estímulos errados que eles estão dando no corpo deles e transformando isso cada vez mais em pessoas mais produtivas, em pessoas péssimas de serem gestores, em pessoas péssimos de serem um bom marido, entendeu? E causando processos que não é para ser ocasionado nem vivido numa vida normal, entendeu? Porque se você for ver o contexto, né, de esperar para ter uma recompensa, ele é nítido na vida. Por exemplo, você para ganhar dinheiro, você tem que trabalhar, né? Outros fazem coisa errada, mas trabalhar honestamente é que você vai conseguir ganhar dinheiro. Se você quer ficar forte, emagrecer e tudo mais, você tem que treinar, se alimentar bem, certo? Se você quer ter saúde, você vai ter que ajustar o corpo da parte fisiológica para você poder ter saúde. Então, o caminhar normal da vida é esse, é você esperar para que você possa ter a recompensa. Então, a gente tem que chegar num ponto em comum aqui, um ponto que a tempo prolongado dessa exposição, por exemplo, de uma masturbação, você expor o seu cérebro a esses estímulos psicológicos prolongados, você vai fazer com que ele perca a capacidade de receptor desses neurotransmissores como serotonina, como dopamina. Esses neurotransmissores, cada vez mais o estímulo vai ter que ser maior, porque o teu cérebro ele perde essa capacidade. Você está fazendo o seu cérebro perder a capacidade de produção desse receptor, entendeu? Então, cada vez mais com isso, você vai perder o interesse por trabalho, por estudo, você vai perder a força de vontade de fazer as coisas, você vai ter desinteresse
né, pelo próprio ato sexual. Você vai ter desinteresse pela tua própria vontade de ter relação sexual, pela sua própria esposa. Se você tiver um ato desse, mesmo sendo casado, tem um ato de masturbações. Por isso, cada vez mais os adultos estão ficando doentes, porque já estão vindo jovens, já estão crescendo jovens doentes, viciados em masturbação, viciados em coisas que estimulam o seu cérebro e atrapalham a produção natural daquilo que tem que ser. Então, a dica é o seguinte: se você quer ser um cara sexualmente ativo e tudo mais, ajusta o seu corpo, a parte fisiológica, entendeu? Estimula isso, pratica isso em casa com sua esposa e tudo mais. É por isso que eu faço isso todo dia, cara. Por isso que todo dia eu tenho relação sexual, entendeu? Todo dia, entendeu? Por isso, porque eu sei que, cara, eu vou ser um cara produtivo, eu vou ser um bom gestor, vou ser um bom marido, entendeu? Por isso que todo dia, meu amigo, lá em casa o chicote estrala, não tem dessa, entendeu? Então, se você quer estimular essas coisas naturais, seja um cara ativo, entendeu? Seja ativo. Pare com esse negócio de masturbação, larga de ser esse cara, meu irmão, entendeu? Larga de ser esse cara, larga essas coisas antigas e começa a dar ênfase para aquilo que você precisa. Porque o que acontece? O seu cérebro ele tem uma parte que chama de córtex pré-frontal. Córtex pré-frontal. Isso é que te difere de você e do cachorro. O ser humano ele tem um córtex pré-frontal, onde é responsável por tudo. Você fazendo esse processo errado, você causa uma hipofunção desse córtex. Você diminui essa capacidade cerebral de distinguir as coisas, essa capacidade, ou seja, você se torna um retardado. Entendeu? Você está se tornando um retardado, perdendo saúde, e daqui a pouco você está broxa, daqui a pouco você está apressado demais, cansado, fadigado, baixa produtividade e liso sem dinheiro, porque você está se tornando um cara hipofuncional, ou seja, sem função. Né? Eu vou dar uma dica aqui para vocês de algumas coisinhas que vocês podem tomar. Uma coenzima Q10, né? O que é coenzima Q10? Uma vitamina antioxidante celular, vai melhorar a função do cérebro e tudo mais, né? Fazer um ômega 3 todo dia. Você pode também usar o magnésio, né? Você pode fazer a utilização de magnésio. E aí, por em diante, ter uma alimentação saudável, fazer um exercício físico, parar de se masturbar. E aí você vai melhorar cada vez mais a sua qualidade de vida. Isso é essencial, isso é animal. Outra coisa aqui que também me chama a atenção para que você possa ter uma qualidade de vida é a questão da alimentação associada à alta performance, né? Associação da alimentação associada à alta performance. Porque, cara, se você prestar atenção, a maioria dos caras, né? A maioria dos caras, pensa bem, a maioria dos caras de alta performance, se você vê, ele é um cara magro, que cuida da sua alimentação e faz treino de exercício físico, né? Então, se você vê, o sucesso financeiro, ele tem a ver com o jeito que você comanda o seu corpo, cara. É o que eu acabei de falar da questão do sexo. Os caras que são melhores gestores são os caras que são sexualmente ativos com suas esposas, entendeu? Então, o sucesso financeiro, ele tem totalmente a ver do jeito que você vai comandar ou mandar no seu corpo, né? Quando o prazer ele manda em você, tu não tem vontade de se envolver com nada, né? Nem com a tua própria empresa você tem prazer de se envolver. E eu comecei a ver essas características que os caras mais produtivos, os caras de nomes, por exemplo, vamos lá, Elon Musk, vamos lá, Jeff Bezos, Cristiano Ronaldo, Barack Obama, todos esses caras se cuidam. Todos esses caras, se você for ver, são magros, tem um perfil de percentual de gordura baixo e são os caras autoprodutivos, são os caras que dão palestra, são os caras de alta performance, são os caras, os caras que alcançam não só o sucesso, mas ele alcança um nível elevado daquilo que ele se propõe a fazer sempre. Ah, porque eles são melhores do que todo mundo? Não, porque na realidade eles comandam o corpo deles. Então eles comandam o corpo deles, eles não são comandados pelo prazer
deles, porque se eles fossem comandados pelos prazeres, provavelmente eles chegariam no topo, mas eles não conseguiriam se manter no topo. Então tem uma relação, tá? Tem uma relação entre os atletas e os grandes líderes. Geralmente um cara que é atleta, um cara que tem a capacidade de mandar no seu corpo e levar e ter essa resiliência e ter essa consistência de se cuidar, de se alimentar bem, ele tem o psicológico, né, para se tornar um grande líder. E você vê que vários grandes líderes eles têm esse perfil de percentual baixo de gordura e de comandar as suas funções e conseguir ser um grande líder e ser exemplo para as outras pessoas. Então, se a gente conseguir tratar o nosso próprio corpo, se a gente conseguir mandar nos nossos prazeres, né, fazer tudo isso que a gente falou aqui nesse podcast e botar em prática, a gente vai ter qualidade de vida. Para que tudo isso aconteça, é o que eu falo, você vai ajustar o seu corpo através de quê? Para mim, o que tem de essencial é os implantes hormonais. Aí você entra com o chip da parte hormonal para melhorar diminuindo todos esses fatores que eu te falei, fazendo as coisas normais. Aí você vai, implanta e ajusta mais ainda a partir dos 30 anos, tudo que você tem que ajustar e continua sendo essa pessoa sexualmente ativa, um cara produtivo, um bom gestor, um bom marido, e aí você vai conseguir chegar ao seu resultado da qualidade de vida. Mas não esquece de botar o chip do implante hormonal para que você possa melhorar tudo isso que eu falei e a tua produtividade aumente cada vez mais. Galera, muito obrigado. Mais um podcast aqui do Dr. Faixa Preta. Foi sensacional esse. E eu espero que vocês possam gostar cada vez mais desses podcasts e possa estar ajudando vocês. Um abraço, fica com Deus, tamo junto.